Bom dia a todos, eu me chamo Nami e juntamente com a Indaiara e com o Ricardo vou apresentar nosso trabalho, que é uma análise do artigo Capacity Driven Production Planning. Bom, inicialmente nós temos que os autores são Herbert Scholdbauer e Sonja Strasser. A origem desse artigo é em Stier, na Áustria, e o ano de publicação é 2019. O local de publicação foi na revista Elsevier Computers in Industry. A indústria 4.0 é marcada por três pilares tecnológicos que são muito bem definidos. Um desses pilares é a internet das coisas, que consiste numa interconexão de objetos com a rede. Bom, o segundo pilar são sistemas cyberfísicos, ou CPS, que são responsáveis por uma integração computacional e essa integração auxilia no controle de mecanismos. O terceiro dos pilares é o Object Smart, ou as Smart Connected Things, ou as SCT, que tem como característica a integração inteligível entre máquina e máquina ou entre máquina e pessoa. Sistemas de planejamento de produção são hoje em dia centrados nesses três pilares, ou seja, eles se aliam cada vez mais aos três pilares, e em sua maioria estão atrelados ao planejamento de recursos de manufatura, que a gente conhece como MRP. O método o MRP ele é um método que visa o aumento de produtividade através de um planejamento efetivo. Então, ele mira na eficácia de todos os recursos de manufatura de uma indústria. E a utilização do MRP ela é justificada pela versatilidade, pelo dinamismo que tem e por ter algoritmos relativamente simples de compreender. A literatura ela costuma mencionar alguns entraves na aplicação do MRP, como problemas com lead time, que leva a ignorar cargas de trabalho quando são adotadas, capacidade de produção infinitas, requerendo planejamentos complementares para controle de produção. E dentre os autores que abordam essa problemática, nós temos o Tavagov, que é um dos autores utilizados pelo autor do artigo, e que sugere a aplicação do MRP normalmente e somente depois da aplicação que seja investido nos problemas pontuais de capacidade. O autor, George Bauer, tratou o conceito de planejamento de recursos de manufatura voltados à capacidade, e nós chamamos aqui de MCRP. E esse conceito de planejamento de recursos é uma vertente alternativa ao MRP, né? E introduz os lead times de acordo com a capacidade acumulada e os estoques de segurança que são adaptados e passíveis de folga. Como contraponto, a gente pode destacar a dificuldade de manipulação de um sistema complexo, visto que tem uma alta complexidade e com a alta complexidade vai requerer um grande número de parâmetros envolvidos. Em contrapartida, em sistema ERP, costuma-se basear as análises no conceito do MRP2, que integra mais elementos de medição do que o antecessor. No entanto, não existe uma associação compatível com a realidade quando é percebida uma necessidade de considerar interações humanas no processo para ajuste da capacidade ou a programação de uma capacidade finita e limitada. E aí, graças a essas problemáticas que foram citadas, os dois autores eles propuseram um modelo de planejamento de produção impulsionado pela capacidade, que nós chamamos de CDPP, e esse planejamento, esse modelo de planejamento, ele visa automatizar parte do processo de ajuste da capacidade e transformar o plano mestre de produção em listas de atividades que são voltadas para a capacidade e que vão dar suporte ao desenvolvimento de mecanismos automatizados de produção. Esses mecanismos eles vão ser atrelados ao modelo Smart para a indústria 4.0. A partir daqui, nós vamos ter a metodologia, né? Então, primeiramente, teremos o framework CDPP e os princípios básicos do modelo do CDPP, eles vão ser apresentados através desse framework ao longo do trabalho e cada subcapítulo do trabalho, ele correspondeu a um dos níveis de planejamento de produção. Esses planejamentos estão representados aí nessa figura e é pertinente nós ressaltarmos que as condições estabelecidas para o modelo, elas foram tratadas por um estudo de casos simples. No entanto,
nós podemos aplicar para o modelo para problemas do mundo real utilizando a proposta deles como base. Bom, para o estudo de caso, foram considerados dois produtos finais, são os produtos A e B, e a gente tem os itens A, B, C e D, que são produzidos internamente, e os itens E e F e G, que são terceirizados. Os itens A, B, D, E e F, eles são produzidos ou comprados de acordo com a demanda, enquanto C e G são produzidos ou comprados de acordo com o consumo. Essa imagem mostra um fluxo de produção. São dados os itens que são produzidos internamente nessa imagem e os tempos de processamento e setup, que são esses números que estão aí atrelados às setinhas. E a gente tem os on-demand e os consumption-based, ou seja, os baseados no consumo e os de acordo com a demanda. As estações de trabalho elas foram chamadas de W1, W2 e W3, e o item A ele é produzido na estação W1, B, C e D podem ser produzidos na 2 e na 3, e tem tempos dependentes. Os itens com produção on demand, ou que dependem do consumo, eles são fabricados em 2 e 3 também, e o tempo padrão das estações ele é mostrado em minutos, e um período de trabalho que leva em consideração 2 trocas de turno por dia, ou seja, 16 horas ou 960 minutos, como preferir. E o estoque de segurança foi considerado zero, os lead times foram calculados e o tamanho dos lotes foram calculados também dinamicamente. Foi considerado que as estações W1, que trabalham em A, e W2, que trabalham em B, e W3, trabalhando em C, elas possuem tempo de setup de 40 minutos. Para os itens baseados no consumo, que são produzidos internamente, saber o lead time que é planejado, tempo de reorganização, tamanho do lote, vai ser necessário, enquanto que para os produzidos ou comprados externamente, nós vamos precisar apenas dos dados de lead time e de tamanho do lote, dispensando o tempo de reorganização. Mais detalhes disso podem ser vistos na tabela. Para o estudo de caso foi considerado um estoque seguindo a política de pedido de quantidades fixas, que é o FOQ, e o pedido fixo para pedidos do tipo FOP. Bom, é pertinente ressaltar também que o FOP3, né, que são 3 períodos fixos consecutivos de pedido, foi utilizado para um tamanho de lote. Para o primeiro passo da simulação, os dados de input adicionais eles foram necessários, e esses dados foram requerimentos para o plano mestre de produção. Essas tabelas que estão aí na tela, elas ilustram os requerimentos, os recebimentos programados, que nós chamamos de SR, e pedidos que foram emitidos, mas não foram finalizados, né? Esses recebimentos programados. E o inventário com todos os itens em estoque imediato, que é para garantir uma boa precisão. As partes que foram produzidas através de pedidos deveriam ser marcadas também como estoque imediato, ou seja, eles deveriam ter uma tag on hand, e somente os que não foram finalizadas deveriam ser marcadas como SR, que são os emitidos, mas que não foram finalizados. Os SRs, que são esses que a gente está falando, eles foram separados em 2 grupos. Ou seja, dentre os que já foram emitidos, mas não foram finalizados, nós temos as subpartes consumidas e os que têm subpartes que não foram consumidas. O tipo de subpartes sem ser consumidas, ele consiste nos SR que tem subpartes que ainda não foram utilizadas pelo pedido. O segundo tipo, que é o de partes consumidas, ele consiste em pedidos que já foram emitidos, esses pedidos não foram finalizados e eles consumiram subpartes, ou seja, o submaterial já foi retirado do estoque para a produção, enquanto o outro tipo, ele faz o requerimento apenas quando a subparte for utilizada, ou seja, durante a produção, um desses tipos, vai pedir a parte para que ela seja utilizada em determinada etapa do processo, e o outro só vai pedir essa parte quando ela for utilizada. Daí, então, foi criada uma lista de tarefas elaboradas, que ela começa com um plano mestre de produção e que contém os requerimentos para os itens finais. Bom, também foram utilizados o inventário on-hand, os recebimentos programados para todos os itens, e todos os dados eles são encontrados naquelas tabelas. E após a localização dos dados,
Foi preciso separar eles por demanda, os itens por consumo, e para os itens por demanda, nós tivemos os passos chamados de netting e offsetting, que foram realizados, e enquanto para os itens que são feitos por consumo possuem um ponto de reorder que precisa ser verificado para que os pedidos de subpeças sejam agendados, o objetivo da lista de tarefas elaboradas é receber uma demanda que é direcionada graças aos dados que foram organizados na lista de tarefas com lead time mínimo, e essa lista de tarefas vai encabeçar o planejamento da capacidade, seu ajuste e também a atribuição de tarefas e a programação futura de recursos. Ou seja, agora nós temos a criação de uma lista com organização de tarefas, e essas tarefas estão organizadas de acordo com o lead time para que ele seja mínimo. No caso do MRP, no passo de netting, os requerimentos da rede eles são determinados pelos requerimentos brutos, pelos inventários imediatos e pedidos agendados. Porém, o netting não foi aplicado para o estoque de segurança. Imediatamente a gente já percebe a diferença entre o modelo proposto e o tradicional, quando a gente observa que não existe a necessidade de passar pela etapa de lot sizing. E aí, na etapa de capacitating, a lista de tarefas também vai ser ajustada ao limite de capacidade, e na etapa de offsetting, o lead time planejado ele vai ser calculado de forma que ele seja o mínimo possível. Bom, o tempo de produção ele vai levar em conta os tempos de setup e os pedidos multiplicados pelo tamanho de lote, e os itens comprados não entram na lista, uma vez que eles acabam não demandando capacidade interna de produção. O processo vai começar em A e B em nível 0, com requerimentos brutos, os pedidos agendados e os inventários imediatos no período 1, e o inventário imediato projetado vai ser o primeiro a ser calculado. Quando tiver abaixo de 0, ou seja, quando não houver um estoque de segurança, o netting vai ser ativado, e a data de vencimento dos pedidos emitidos ela vai corresponder ao período em que o tamanho do lote é exibido e a última data permitida no pedido de produção. Os lead times eles vão depender do tamanho dos lotes, então eles são calculados dinamicamente. Se houver recibos programados sem subpartes consumidas, esses recibos devem ser lançados no primeiro período, ou seja, para o primeiro período de tempo, o requisito bruto das subpartes ele vai ser adicionado pelo lançamento de pedido nos primeiros períodos de tempo. Para qualquer outro tipo de pedido, os requerimentos brutos, eles vão acionar pedidos de subpartes relacionadas, ou seja, o estoque imediato e os pedidos podem ser calculados para D no nível 1, e como D não possui outros itens de produção interna, o lead time e as emissões de pedidos podem ser ignorados, como vocês podem ver aí na figura. Os itens baseados no consumo eles não costumam ser levados em conta para pedidos na produção programada, porém, aqueles que são produzidos internamente eles acabam consumindo a capacidade de produção, então a lista precisa calcular esses itens que são produzidos. O inventário projetado pode ser calculado de forma análoga aos itens on demand, e se o inventário estiver abaixo do ponto de reorder, aí o netting vai ser ativado e vai ser emitido um pedido. Para o caso para o estudo de caso do autor, né, o único item que possui produção interna baseada no consumo é o C, que está aí na tabela, e é possível a gente verificar o cálculo do inventário imediato nela, e no período 1 ele é menor que 250, ou seja, o ponto de reorder, então foi emitido um pedido de 400 peças, e aí foi aplicado um lead de 4 períodos e agendado para ser recebido no período 5. Seguindo, né, a apresentação, a programação progressiva baseada na capacidade. Então, desse nível de planejamento, foi verificado em cada período se a capacidade útil acumulada ela é suficiente para cada recurso de produção. E após as cargas de trabalho, elas são distribuídas por períodos usando a programação progressiva. Então, no capacitating, o objetivo ele é fornecer demanda nem de mais nem de menos. Para atingir esse objetivo, as três etapas são realizadas. Nessa etapa, então, o planejamento ele é baseado no recebimento de pedidos
que são gerados através de uma lista de trabalho. E somente os itens que são produzidos internamente vão ser considerados por planejamento. Dessa forma, com o objetivo de fornecer capacidade nem de mais nem de menos. E para atingir esse objetivo, então, como eu falei anteriormente, 3 etapas são realizadas, que é a etapa de verificar a capacidade acumulada, a de resolver os problemas de capacidade e a de reduzir a capacidade disponível, se possível. Então, seguindo, falando um pouco então da etapa de verificar as capacidades acumuladas, nenhuma programação de capacidade de produção ela pode ser encontrada se a capacidade necessária acumulada ela for maior que a disponível. Aqui na tabela 8, ela fornece a capacidade acumulada necessária e disponível para as 3 estações de trabalho. A capacidade necessária para um item ela é determinada pelos pedidos programados ou elaborados, seus tempos de processamento e os tempos de configuração. A confirmação parcial dos itens produzidos ela é importante para garantir os requisitos da capacidade. Então, a soma das capacidades necessárias ela pode ser interpretada como a capacidade necessária para produzir todos os itens. No caso, a capacidade necessária na estação 2, para o item B, no período 2, ela é desencadeada pelo pedido de 40 itens aqui da tabela 7. Então, utilizando os tempos padrões da tabela 1, que a Nami mostrou anteriormente, ela resulta em uma capacidade de 520 minutos. Ou seja, a capacidade de 520 ela deve ser utilizada antes ou durante o período 2 para garantir a conclusão de entrega dos itens no prazo. Então, falando sobre a resolução de problemas de capacidade, então, há várias medidas para resolver esses problemas de capacidade. Utilizar recursos alternativos, aplicar sumarização de lotes, ajuste de capacidade disponível, adiar as necessidades brutas do plano mestre de produção, aceitar atrasos que vão levar a uma entrega prolongada às vezes. Então, o processo de resolução dos problemas de capacidade eles podem ser apoiados nesse algoritmo que está mostrando aqui. A primeira medida que o autor sugere para diminuir a capacidade em um gargalo é o roteamento alternativo. Então, as ordens de produção do gargalo elas devem ser planejadas com recursos alternativos e se a capacidade dos recursos alternativos for curta, o autor sugere uma divisão de lotes com processamento simultâneo. Então, ao utilizar a sumarização de lotes, pode ser útil também se houver mudança essencial com o tempo e o mesmo item for planejado em ordens diferentes. Só que no caso, a sumarização ela pode resolver o problema de capacidade, reduzir custo, mas aumentar o estoque também. Seguindo então, falando sobre reduzir a capacidade disponível, se for possível, né? O autor fala que a redução de capacidade disponível é importante porque ela minimiza os custos ao mesmo tempo que garante a conclusão do prazo de todos esses pedidos. E aqui nessa tabela, ele mostra os resultados da etapa do capacitating, que é onde os pedidos eles foram ajustados para cada item, bem como a capacidade disponível. Então, depois que ele rodou a etapa de capacitating, aqui nessa tabela ele compilou então todos os dados dos pedidos ajustados. Seguindo então, falando um pouco sobre o agendamento antecipado. A ideia do agendamento é produzir os itens o mais cedo possível para maximizar a flexibilidade e dessa forma permitir que o sistema trabalhe com interrupções inesperadas. Então, anteriormente o objetivo era reduzir custos de capacidade, prazo de entregas e custo de retenção. Agora, para garantir um cronograma viável, todos os pedidos ajustados são classificados pelo tempo de conclusão. Então, esse algoritmo aqui, ele suporta essa capacidade impulsionada pelo agendamento. E já essa tabela 11, ela suporta a etapa de planejamento progressivo, que é baseada na capacidade de cada
estação de trabalho. Sobre a geração de ordem de compra, eles utilizam o MRP tradicional, porque não há uma demanda na capacidade de produção interna. Os requisitos brutos para as peças adquiridas, elas são definidas pelo recebimento dos pedidos planejados dos itens pais, que são corrigidos pelo Schedule Receipts acumulado, como as subpartes consumidas e a Bill of Material. Então, aqui o autor fala das principais diferenças do planejamento de produção orientado pela capacidade em relação ao MRP e ao MCRP. Ele compilou essas principais diferenças nessa tabela. Então, por exemplo, no MRP, a capacidade de planejamento ela não existe. Já no MCRP e no planejamento de produção, elas são integradas. Essa capacidade é integrada. O planejamento de materiais para o MRP e para o MCRP, ele é somente sobre demanda. E no planejamento de produção, ele já considera, além da demanda, o consumo dos itens. O estoque de segurança. No MRP, tem uma pré-definição desses parâmetros. Já no MCRP, tem uma pré-definição e alguns métodos para esse estoque de segurança. E no planejamento de produção, não há estoque de segurança, mas é feito um estoque dinâmico de tempo. Tamanho de lote. No MRP, ele é pré-definido, né, através de uma política. Já no MCRP, ele é pré-definido através dessa política e alguns outros métodos para adaptação. E no planejamento de produção são tamanhos de lotes diferentes e assim sucessivamente. Então, basicamente, é uma compilação, né, de todas essas diferenças que ele utilizou também durante todo o processo da problemática dele. Como artigo comparativo da mesma temática, nós trouxemos o artigo intitulado Capacity Lot Size with Alternative Routings and Overtime Decisions. Neste trabalho, os autores trabalharam com modelos matemáticos que desenvolvem restrições de tamanho de lote, bem como rotas de produção alternativas e decisões de hora extras, para garantir a viabilidade da capacidade de produção das demandas do MRP. Assim como no artigo que nós apresentamos até o momento, esta metodologia também possui 3 etapas. Na primeira etapa, é executado um programa que leva em conta as restrições de capacidade e tem um procedimento de explosão do MRP embutido, ou seja, ele inclui todos os níveis da lista de materiais. Assim, esse programa gera ordens planejadas de capacidade exequível, mas de tamanho de lote flexibilizado para todos os produtos finais e componentes de montagem, movendo a produção ou empurrando uma entrega para frente, através de backlogging. Assim, as horas extras e backlogging adicionam flexibilidade de capacidade ao sistema. Caso contrário, poderia acabar com capacidades inviáveis. Observa-se, em comparação ao artigo base, que nesta etapa também seleciona-se o melhor roteamento possível disponível para cada item. Desta forma, se a capacidade não for suficiente, alguma hora extra pode ser agendada até um certo limite especificado. E assim, os backlogs também permitem não apenas agregar maior flexibilidade da capacidade do sistema, mas ajudam o MRP a resolver problemas de demanda antes deles ocorrerem. Na etapa 2, a ordem planejada da etapa 1 é introduzida no MRP como requisito bruto para os produtos finais. Assim, no final da etapa 2 são geradas ordens planejadas, PORs, de tamanho de lote, mas que possivelmente podem ser inutilizáveis em termos de capacidade, pois podem acabar rompendo restrições de capacidade. Desta forma, na etapa 3, também é executado um programa que busca manter a viabilidade da capacidade, movendo as quantidades de ordem planejadas na direção inversa do horizonte de planejamento de produção. Assim, a capacidade é restaurada. As etapas 2 e 3 são aplicadas recursivamente a todos os níveis da lista de materiais,
para restaurar a viabilidade da capacidade. Ao fim da etapa 3, as ordens planejadas são agora implementáveis e viáveis. Desta forma, observa-se que, ao levar em conta diferentes roteamentos alternativos e horas extras, esse procedimento também flexibiliza a suposição do lead time fixo do MRP e facilita a utilização produtiva de demais recursos da produção, como máquinas e equipamentos. Essa utilização de recursos alivia as atividades de programação do planejador do MRP e ajuda a prever com maior precisão os lead times. Portanto, uma vez que o material resultante e a programação da produção, o scheduling, são de tamanho de lote e capacidade viáveis, isso significa que é um método implementável. Concluindo o trabalho geral, a gente entende que o método apresentado pelos autores pode lidar com itens sob demanda, bem como itens baseados em consumo, além de considerar as capacidades de produção. Da mesma forma, os tamanhos de lote, estoques de segurança e lead time não precisam ser definidos com antecedência para itens sob demanda produzidos internamente, pois o lead time e os tamanhos de lote são dinamicamente determinados, garantindo a disponibilidade. Pois o algoritmo prolonga dinamicamente a capacidade disponível para garantir a entrega no prazo, assim como reduz dinamicamente a capacidade disponível para reduzir custos. Também a gente entende de forma geral que essa abordagem apresentada pelos autores enquadra-se em um pilar da implementação da indústria 4.0, através da autonomia na tomada de decisão sem a interação humana, e também requer ferramentas da indústria 4.0 para aquisição de dados. Algumas limitações são que o método precisa ser adaptado e passar por simulações para sistemas de produção mais complexos. No caso de etapas de produção terceirizadas, evidencia-se que deve ser introduzido lead times fixos pré-definidos, bem planejados ao método.